você não esteve lá, que esteja no próximo aniversário, né? Haverá o nosso aniversário, haverá o aniversário das outras igrejas, né? Tente se programar para participar conosco. É muito bom estar na presença de Deus. Deus tem derramado sem medida. E você que foi lá, foi abençoado também? Glória a Deus. Foi uma bênção, mas muito bom. Atos 27. Atos 27, versículo 27. Deus colocou algo no meu coração nessa tarde. Enquanto meditava na palavra, eu já tinha uma palavra pronta, já tinha uma pregação preparada. Na verdade, eu tinha duas, e Deus mandou mudar tudo. E me deu um novo tema. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei falando com o Senhor se era isso mesmo, porque eu já tinha algo determinado. De repente você muda aquele trabalho. Eu falei, poxa Deus, mas eu já tinha tudo pronto, vou começar do zero. E Deus falou, é isso mesmo, começa do zero. Larga de ser preguiçoso. Então em Atos 27 diz assim: quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir darem algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir dos navios, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Aqui o batel é como se fosse um bote, tá bom? Um barquinho para escape. Versículo 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis, sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, refeitos com a comida. Aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Levando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhe estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram Deus. Aleluias. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esta palavra diante de Ti, Deus. Que o Senhor venha cumprir tudo que está proposto no Teu coração, ó Deus. Nós entregamos o controle e a direção nas Tuas mãos. Que tudo seja feito para a Tua honra e a Tua glória, Senhor. Convém que eu diminua e o Senhor
liberar sobre este ambiente, papai, uma unção de ensino, Senhor, uma capacitação do céu, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, para que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu já repreendo em nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito roubador, tudo aquilo que vem para destruir e perturbar aquilo que o Senhor pretende fazer nesta noite, Senhor. Eu quero entregar tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amados, talvez você não tenha entendido muito do que eu disse, afinal é um texto comprido e um pouco difícil, fala sobre muitos assuntos, mas para trazer para os irmãos um entendimento mais simples, o apóstolo Paulo, ele estava num navio se direcionando para Roma. Enquanto ele caminhava, enquanto ele estava ali naquele barco sendo levado para Roma, junto com os soldados romanos que o prenderam, e junto com uma outra população de pessoas que estavam presas, o barco ele encontra com uma tempestade, um furacão chamado Euraquilão, deu contra aquele barco, e aquele barco começou a naufragar. E já se passaram 14 dias que eles estavam perdidos no meio do mar, desesperados, sem saber o que ia acontecer. E de repente, o apóstolo Paulo diz: olha, não deixa ninguém embora do barco. Alguns soldados intentaram descer, os marinheiros que estavam no navio. O navio não era um navio militar, era um navio civil. Então, aqueles civis, as pessoas que trabalhavam no barco, decidiram jogar o barco para o mar, aqueles barcos salva-vidas, e fugir neles. Só que Paulo ele diz: olha, não deixa ninguém embora, porque se alguém for embora desse barco, todos vão morrer. E os soldados acreditaram em Paulo e não deixaram, cortaram a corda e deixaram aqueles barquinhos irem embora. E eles ficaram presos no navio. E Paulo fala: olha, vamos comer, já são 14 dias que ninguém come, vocês precisam comer, se fortalecer. Deus prometeu que ninguém vai se perder. E aquele povo então escuta a voz de Paulo, e eles esperam, comem, se fortalecem. E de repente eles encontram um lugar para poder aportar. Eles vão com o barco em direção à terra, aquela ilha que eles encontraram. Só que antes de chegar, eles param num banco de areia, no encontro de correntezas de mar. E agora o barco começa a afundar de verdade. Então eles entram em desespero e falam: o que a gente faz? Joga tudo fora, que todos os homens pulem no mar e que a gente vá até lá, ninguém vai se perder. E de fato ninguém se perdeu. Chegaram numa ilha chamada Malta. E naquela ilha Paulo então encontra um lugar que era cuidado também por uma província romana. Então ele era tratado junto com os soldados e junto com todos os presos. Todos que estavam naquele barco foram assistidos naquela ilha. Só que existia uma população nativa, e aquela população começou a ajudar: não, vamos fazer uma fogueira para que eles se aqueçam. E no meio daquela fogueira, Paulo recolhe alguns gravetos e vai colocar para atiçar o fogo. E quando ele vai pegar uma daquelas madeirinhas, uma cobra salta e pica o braço de Paulo. E aquela população local olha para aquilo e na hora eles já pensam: olha, esse homem é homicida, porque ele conseguiu se salvar do navio, mas a justiça veio fazer-se contra ele, e ele vai morrer. Só que Paulo, quando olha aquela cobra pendurada, chacoalha o braço, a cobra cai no fogo, morre, e ele continua como se nada tivesse acontecido. E eles ficam: vamos esperar mais um pouquinho, porque provavelmente ele vai morrer ainda. Já reparou que sempre alguém fica na expectativa de que a gente vai morrer? E ele está ali naquela situação, aguardando, todos olhando, e veem que nada acontece. E aquilo faz com que eles até pensem que Paulo fosse um Deus. Todos entenderam? Amém? Essa é a narrativa que eu li para vocês. E o que eu quero compartilhar com os irmãos é que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sabia disso, meu irmão? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Muitas das vezes nós estamos tendo uma vida correta diante de Deus, estamos caminhando de acordo com a palavra, estamos nos esforçando para sermos bons homens, boas mulheres, bons maridos, boas esposas, bons pais e mães, bons cristãos. Estamos lutando para ter uma vida reta diante de Deus, mas mesmo assim, coisas ruins acontecem. Já aconteceu coisa ruim com você, meu irmão? Oh, meu Deus, né? Vai abrir para testemunho? Não, deixa quieto. Mas sabe, irmão, muitas das vezes nós estamos fazendo tudo da maneira mais correta possível e o mal nos sobrevém. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, eu quero falar de um homem que ele fez tudo correto após se converter. Paulo ele foi um homem muito ruim antes de se converter. Ele praticou muita maldade, muitas coisas ruins ele fez.
Porém, ao longo da sua caminhada com Cristo, ele procurou acertar, e eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que foi um dos homens que mais acertou. Depois de Cristo, certamente Paulo foi um dos homens que mais acertaram. Procuraram ter uma vida íntegra, correta, irrepreensível. Só que se você olhar o histórico de Paulo, ele não tem um histórico muito bom. Porque após ele se converter e pregar Jesus na sua cidade, querem matá-lo apedrejado. Quando ele começa a pregar em algum lugar, as pessoas escorraçavam Paulo, desciam a borracha em Paulo. Paulo apanhou muito em todo o seu caminhar cristão. E nada do que ele fez foi além de pregar o Evangelho, de dizer que Jesus Cristo era o centro de todas as coisas. Tudo que Paulo se preocupou foi em pregar Jesus. E ele sofreu demais. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado, ele passou por humilhação, por perseguição. Eu fico imaginando como era o corpo de Paulo, o quanto tinha de cicatriz no corpo deste homem. E em certo momento ele é espancado pelos guardas romanos. E Paulo, por ser cidadão romano, ele pede então: olha, eu sou romano, eu não posso ser preso sem um julgamento. Então ele agora. E o pessoal queria matar Paulo. Paulo sabia que havia uma emboscada para ele, então ele apela a César. Todo cidadão romano, diante de uma questão, ele poderia apelar ao imperador César. Então ele teria que ser julgado pelo próprio César. Então Paulo faz isso: olha, eu apelo a César. Então uma comitiva é destacada para levar Paulo, junto com outros prisioneiros, até Roma. Essa é a história que eu estou contando para vocês. E enquanto Paulo está indo, amados, você pensa, ele já apanhou, já foi açoitado, já foi humilhado, já foi perseguido, foi apedrejado até quase a morte. E agora Paulo, ele embarca num barquinho, num navio, indo para Roma para ser julgado. E Paulo não fez nada de errado. E durante o caminhar de Paulo, enquanto Paulo está naquele barco, aparece um furacão. Irmãos, sabe quando tudo está ruim e você acha que não pode piorar? E você de repente percebe que sempre pode piorar. Já aconteceu com você também, meu irmão? Oh Jesus, né? Isso acontece, amados. Isso acontece com gente boa também. Você é gente boa, também acontece com quem é cristão. E Paulo então pensa: agora está tudo bem, estou indo para ser julgado, vai dar tudo certo. E vem um furacão e destrói parte do barco, e eles ficam completamente perdidos. Então Paulo fala: não, agora vai dar certo, gente, fica aqui que Deus prometeu que vai dar salvação. Você acha que está tudo bem? Achamos terra finalmente, veio o dia, passou o furacão, passou a tempestade, estamos indo numa ilha, vamos para a ilha. O barco vai para a ilha, quando chega perto, ele encalha. E agora vem uma correnteza e naufraga o barco. Sempre piorando a situação de Paulo. Paulo sempre encontrando uma situação ainda mais difícil do que a anterior. Então Paulo, ele agora sai do seu barco, pula na água, consegue chegar na ilha. Quando ele chega na ilha, ele é recepcionado por um povo muito legal, um povo que, apesar de ser uma comunidade bárbara, trata eles com muito respeito e ajuda. Vamos fazer uma fogueira então. Então quando Paulo fala: agora eu cheguei em terra firme, agora eu estou com a minha vida tranquila, agora eu vou só me aquecer e descansar. Porque depois de uma grande tempestade, meu amado, tudo que você quer é um banho quente e descanso. Sim ou não? Amados, não sei você, eu já tive moto. E enquanto eu tive moto, quem já tomou chuva com capa, já pegou aquela tempestade? Ah, mas a capa não segura nada, amado. Você molha do mesmo jeito. E aí você fica com frio, porque molhou a meia, meu irmão, acabou a sua paz. Quando a meia está molhada, acaba a nossa paz. Você está andando, pisou na poça d'água, molhou a meia, acabou a nossa paz. Porque além de molhar e incomodar, ainda vai dar chulé. E aí você vai: vou me aquecer, agora é o momento do descanso. E uma cobra pica Paulo. Sempre piorando, meu irmão. Só que o que eu quero pregar nessa noite não é uma noite de desgraça, irmão. Eu não quero pregar sobre tantas coisas ruins que aconteceram com Paulo. Eu quero mostrar que em todas elas Deus foi com Paulo. Assim como tudo aquilo de ruim que você passou, passa ou passará, Deus estará ao seu lado. Você não estará desprevenido, você não estará desprotegido, você estará amparado pela mão forte do Senhor. E isso é mais do que motivo para nos alegrarmos.
João 16:33. Talvez você já tenha visto algumas placas, alguns cartazes, algumas postagens dizendo assim: pare de sofrer. Você já viu algo assim? Você diz assim: ó, pare de sofrer. Você não nasceu para sofrer. Deus não quer o seu mal. Não há nada que possa alcançar o ungido de Deus. Você já ouviu coisas assim? Então vamos ver o que Jesus diz em João 16:33. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Jesus está falando: olha, eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Quem quer paz aqui? Está precisando de paz na sua casa, na sua família, na sua vida? Jesus ele diz então para aquele que quer ter paz: no mundo tereis aflições. Olha só, você quer ter paz? Então saiba que você vai sofrer. Mas como assim, Jesus? Que recado é esse que o Senhor está me dando? Você pergunta se eu quero paz, eu digo que eu quero paz, e o Senhor fala que eu vou sofrer? Sim, amados, é isso que Jesus está dizendo. Nós iremos sofrer. Aflição, se você procurar no dicionário, significa angústia, dor, calúnia, sofrimento angustiante, sofrimento enorme. Tudo isso tem a ver com aflição, agonia, desespero. Só que o versículo não acaba assim. Jesus não termina dizendo: você quer ter paz? Você vai sofrer. Não, ele termina dizendo: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se alegre, porque eu venci tudo que vai te trazer sofrimento. Já está derrotado no nome de Jesus. Tudo que vai nos trazer sofrimento, que vai nos trazer angústia, que vai te fazer sofrer e chorar, já foi vencido na cruz. Nada tem poder de ir além. Por isso tenha paz. Você pode descansar no Senhor, porque sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Você não está só, você não está abandonado, você não está largado sem pai. Teu Deus, teu Pai, cuida de você. Aleluia, glória a Deus por isso. Jesus ele nunca prometeu ausência de problema. Ele prometeu sim solução para todos eles. Ele nos prometeu que haverá vitória em todas as dificuldades. Tiago 5:10. Tiago 5:10. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, nos ensina. Tiago 5:10 diz assim: meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Ou seja, olha para aqueles que já passaram pelas dificuldades e venceram. Da mesma maneira como eles sofreram aflições, vocês também vão sofrer. Mas da mesma maneira como eles venceram, você vencerá. Da mesma maneira como alguém superou aquela dificuldade, você também é capaz de superar, porque Cristo habita em você. Você tem todos os meios e recursos para superar qualquer dificuldade. Não existe nada que lhe sobrevenha que não seja humano, mas em todas as coisas Deus já está providenciando o escape. Tudo aquilo que nos advém, tudo aquilo que nos vem sobre nós, aquilo que vem para nos trazer sofrimento, Deus já providenciou a solução. Mas isso não isenta de passar pelo problema. Passar pelo problema faz parte desse aprendizado. 2 Coríntios 12:6. E aqui nós entendemos o motivo de tanto sofrimento. Amados, pense comigo. Talvez você concorde comigo. Se fosse tão simples e tão fácil, era mais fácil aceitar Jesus e já ir para o céu. Sim ou não? Aceitei Jesus, fui para o céu, acabou meu sofrimento. Mas para que você fosse para Jesus, alguém teve que falar do amor dele para você. Então, se todos nós, quando nos convertêssemos, fôssemos arrebatados para Cristo, quem falaria do amor de Cristo? Quem testemunharia? Quem seria exemplo para os demais? Fala assim: sou eu. Pode falar, irmão, eu sou o exemplo. Tem que ter fé para falar isso. Eu sou o exemplo. Aleluia, seja exemplo.
pessoas vão olhar para você e em você ter inspiração para irem além e alcançarem muito mais. Em 2 Coríntios 12, versículos 6 ao 10, diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Não deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltaste pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Isso é o apóstolo Paulo, amado. Como é que um apóstolo pode sofrer tudo isso? Se nenhum cristão deve sofrer, por que o apóstolo sofreu? Paulo ele está dizendo: olha, Deus tem sido na minha vida, e só por Deus ser na minha vida, para que eu não me glorie, para que eu não me ache o cara, para que eu não ache que eu sou um tal, Deus colocou um espinho na minha carne, algo para ficar me incomodando. Por favor, mulheres, fechem os ouvidos. Maridos, sabe o que é aquela coisa que incomoda? Você sabe do que eu estou falando? Porque quando a mulher quer algo, ela consegue, amado. Porque ela incomoda demais. Quando a mulher ela quer algo do homem, ela sabe aonde incomodar. É pior que um espinho na carne. Brincadeira, irmãs, tá bom? Eu sei que vocês falam mesmo de nós. Falam isso do marido de vocês. Mas isso deixa para quando uma mulher pregar, tá bom? Aí elas defendem vocês. Mas a gente sabe que é algo que nos incomoda a tal ponto de você falar: pelo amor de Deus, para! E Paulo pediu para Deus: Deus, tire isso de mim que eu não aguento mais. 3 vezes Paulo pediu. E Deus falou: não, a minha graça é o suficiente para você superar isso. E ele fala: para que você supere tudo isso, você saiba que quando você está bem fraquinho, aí você está forte. E quando você não tem mais recursos, você vai confiar em mim. Esse é o grande segredo. A W. Tozer, que é um grande homem de Deus, ele disse: é muito improvável que Deus use uma pessoa que nunca sofreu profundamente uma dor. Dificilmente Deus vai poder usar alguém que nunca sofreu o suficiente, porque o teu sofrimento ele traz crescimento. Tudo aquilo que nós passamos vai trazer em nós uma experiência, e a experiência vai gerar maturidade. A maturidade, solução, vai trazer experiência. Você vai se tornar alguém melhor. O sofrimento serve para nos amadurecer, irmão. Todos conhecem como funciona a formação de uma pérola em uma ostra? Vocês conhecem, irmãos? Uma ostra, ela é completamente fechadinha, e lá dentro existe uma parte macia. Quando um grão de areia consegue penetrar dentro de uma ostra, causa um ferimento naquela ostra. E aquela ostra ela libera uma substância líquida que começa a se solidificar em volta do grão de areia e forma a pérola. A pérola é formada por conta de uma ferida numa ostra. A ostra é ferida por um grão, e esse grão é recoberto. Não é isso, tá, mas é como se aquelas lágrimas levadas pelaquela ostra, derramadas por aquela ostra, o sofrimento dela vai gerar algo precioso, gera uma pérola. Então todo sofrimento gera algo precioso em nós. Mas quem quer sofrer? Quem aqui fala: Senhor, eu estou louco para sair daqui e formar uma pérola preciosa, sabendo que vai vir um sofrimento? Quem vai querer essa ferida? Eu não, mano. Eu sou humano, eu sou sincero, eu não quero sofrer. Então, amados, mas a gente precisa entender, se gloriar, como Paulo disse: tem algo que eu me alegro em saber que quando eu sou fraco, na verdade eu estou forte. Amém, amados? C.W. Lewis, ele diz: Deus sussurra a nós na saúde e na prosperidade, mas sendo mal ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então ouvimos o ribombar da voz do Senhor. Deus está falando com a gente quando está tudo bem, mas a gente começa a não escutar direito quando tudo está bem. Quando tudo está bem, parece que nós não ouvimos direito mais ao Senhor.
Então é como se Deus mudasse a chavinha seletora. Não, calma aí, vamos apertar um pouquinho. E quando aperta, parece que a gente escuta a voz de Deus de uma maneira. Porque como diz o salmista, elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Mas para isso ele teve que elevar os olhos aos montes. A gente tem que olhar para o lado e não ver nada, e só tem saída para cima. É nesse momento que nós somos transformados pelo Senhor. O segredo para vencer em meio à dor está em ficar no centro da vontade de Deus. Você quer vencer a sua dor? Você quer vencer esse sofrimento? Você quer vencer essa situação que está te causando tanta dor e lágrimas? Você quer vencer? Sim ou não, igreja? Sim. Se você quer vencer, precisa estar no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para estar no meio do sofrimento é no centro da vontade de Deus. A obediência à voz do Senhor é como estar debaixo de um guarda-chuva que te protege de todo mal. A obediência é esse guarda-chuva que não permite que nada te atinja. A obediência é como um escudo que afasta todas as setas do diabo. Porque Paulo, embora estivesse sofrendo, ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus, e por isso Deus nunca o abandonou. É como se Deus estendesse sobre este lugar e falasse: olha, a minha bênção está aqui, fique aqui. E você vem debaixo da cobertura do Senhor. Mas toda vez que você sai debaixo da cobertura dele, o sofrimento ele vai vir ainda maior. Porque você não está mais protegido. Porque quem sofre estando com Cristo vai vencer, vai encontrar solução, vai encontrar paz, vai encontrar um cuidado, vai encontrar refrigério. Mas aquele que se afasta completamente do Senhor, esse não tem mais aonde se escorar. Como eu vou poder me proteger se eu sair debaixo das mãos do Senhor? Deus ele não se afasta de nós, meus amados. Somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que nos afastamos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um chamado sobre a sua vida. Deus te preparou algo. Toda vez que você foge disso, haverá sofrimento. E o pior, não haverá consolo. Porque o consolo está em estar debaixo da vontade do Senhor. Por isso as pessoas sofrem, amados. As pessoas sofrem não porque aquele que está em Cristo não sofre, mas porque não encontra consolo. O consolo está em Cristo. A Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador. Se o Espírito Santo é o Consolador, é porque precisará ser consolado. Nós precisamos ser consolados. Mas só há consolo para quem está em Cristo. Por isso nós vemos tantas pessoas, tantos jovens tirando a própria vida, pessoas entrando em profundo estado de agonia e desespero, abrindo mão de viver, porque acha que morrer é a solução, quando na verdade só aumenta aquilo que vai vir, só virá mais sofrimento. Agora passa de um sofrimento terreno para um sofrimento eterno. Agora aquele que está em Cristo Jesus, ainda que sofra, vai encontrar refúgio e um dia terá em total prazer em Cristo Jesus. Há um céu nos esperando, meu irmão. Não pare de pregar o céu, não pare de desejar estar no céu. O céu é o ponto final do sofrimento e o início de alegria eterna. Glória a Deus. Sabe, amados, Salmo 91, abre primeiro em Marcos 16, 18. Depois a gente vai para o Salmo 91. Marcos 16, 18. O apóstolo Paulo, então ele está ali naquela ilha, depois de passar por todo o sofrimento, e ele vai pegar um graveto para fazer um fogo para se esquentar, para encontrar um momento de descanso, e de repente aparece uma cobra e pica o seu braço. Amados, alguém já deu de cara com uma cobra? Eu já dei de cara com uma cobra na minha casa. A cobra ela entrou, não sei por onde, eu sei que ela entrou na sala. Era pequenininha, conseguimos botar ela para fora. Eu já fui para a chácara, estava roçando a chácara do meu tio, apareceu uma senhora cobra. Indo para a cachoeira lá do meu vizinho, quantas vezes a gente já não viu cobra? Olha, pedalando assim de bicicleta, a cobra passando na frente, quantas vezes? E amados, uma cobra é um bicho que assusta, sim ou não? Você pode não ter medo de cobra, é só ela pular em você que eu quero ver se você não tem medo. Quem já viu uma cobra dando bote é assustador. Ela se arma, se prepara, e quando ela vem, meu querido, você sai correndo, porque é desesperador. Agora você imagina, você está mexendo e a cobra pula e te pica. Aí você já pensa, será que é venenosa? Ai meu Deus, essa cobra, ai essa cobra, será que eu vou morrer? Dá desespero, amados. Eu tinha um amigo que ele foi picado por uma cobra, por uma jararaca-açu. E esse meu amigo, ele foi picado por essa cobra.
E quando ele foi picado, a cobra era filhote. E segundo dizem, quanto mais nova, mais potente o veneno. Ele começou a passar mal, porque quando ele viu a cobra, o coração dele disparou o coração, circulou ainda mais o veneno no organismo. Ele entrou em quase choque anafilático, ele ficou desesperado. E de repente, ele foi levado, né? O pessoal levou ele de bicicleta para o PS, e por pouco ele não perdeu o braço. Por pouco. Mas Deus teve misericórdia dele. Agora você imagina Paulo com aquela cobra pendurada no braço dele. Porque a Bíblia não diz que ela picou e foi embora. Diz que ela picou e ficou. Quem puxa? Você está vendo ela me presa no seu braço? Mas Paulo, ele conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Olha as promessas de Jesus. Marcos 16, 18. Alguém pode ler em voz alta? Um de cada vez. Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Glória a Deus. Paulo conhecia as promessas de Jesus. A promessa é: se pegarão em serpentes e não se ferirão. Se beberem algo mortífero, não lhes fará mal. Porque quem está em Cristo Jesus está debaixo da proteção do Altíssimo, meu irmão. É diferente, né? Uma cobra, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, sai daí. Porque Satanás, ele prepara as coisas, meu irmão. Satanás, ele está preparado para te dar o bote. O inimigo, ele se prepara várias situações, cria arapucas, cria armadilhas para acabar com a sua vida, meu irmão. Mas aquele que está em Cristo Jesus, que está no centro da vontade de Deus, não teme mal algum, porque sabe que o Altíssimo guarda. Aleluia, eu estou protegido por Deus. Jesus me deu uma promessa, meu irmão. Eu não tenho que temer, que eu estou no centro da vontade de Deus. Nem a morte me dá mais medo, porque eu sei que eu já nasci em Cristo Jesus, já morri para mim mesmo, Cristo vive em mim. Aleluia. Vamos lá no Salmo 91. Salmo 91. Amados, já não vivo mais eu, para que temer a morte? A morte é para quem não tem Jesus. Só teme morrer quem não conhece Jesus. Quem tem Jesus já sabe que morreu faz tempo, já tem uma nova vida e aguarda agora uma eternidade com Ele. Salmo de número 91, um dos salmos tão conhecidos, mas muitas vezes pouco entendido. Olha o que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Amados, a promessa do Senhor é que para aquele que está debaixo do Senhor, aquele que está sobre a sombra do Onipotente, mal algum lhe alcançará. É preciso estar debaixo do Senhor para ser protegido, meu irmão. Ah, mas quer dizer então que eu não vou sofrer? A Bíblia não diz isso, mas ela diz que aquele que descansa no Senhor sabe que os seus inimigos perecerão e que você terá vitória.
em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ver exemplos de vários homens de Deus que tiveram uma vida íntegra, que passaram por dificuldades, mas por estarem debaixo da sombra do Altíssimo, não sofreram. Nós conhecemos a história de Daniel, lá na cova dos leões. Ele teve que entrar na cova. Deus fechou a boca do leão, mas ele teve que entrar na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que entrar na fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou eles na fornalha. O livramento ele vem enquanto passamos pela tribulação, estando no centro da vontade de Deus. Esse é o grande segredo. Jesus, amados, nosso maior exemplo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele teve que morrer. Jesus, ele venceu a morte, mas ele teve que experimentar a morte. Jesus, ele fez tudo o que ele fez, ganhou você e eu para viver para ele por sempre. Mas para isso ele morreu, ele passou pela cruz. Deus não poupou o seu filho de passar pela cruz. Jesus precisou passar pela cruz para ter a recompensa. Você precisa passar pelo teu sofrimento para ter recompensa. Mas tudo que você precisa para vencer o teu sofrimento, para vencer o teu mal, é estar no centro da vontade de Deus. Obedeça ao Senhor, obedeça a sua palavra, obedeça o teu chamado, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, e certamente você passará pelo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Eu quero encerrar com o Salmo 17, versículo de número 8. Quero chamar o pessoal do louvor. Salmo 17, versículo 8. Irmão, até agora, tudo que Deus mandou dizer é que se você estiver no centro da vontade dele, você vai ser protegido. Se você passar pelo que for que você tenha que passar, se você estiver fazendo a vontade de Deus, não há o que temer. Você terá paz, mesmo em meio à tribulação, se você estiver no centro da vontade de Deus. E no Salmo de número 17, versículo 8, diz o seguinte: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Guarda-me com a menina do olho. A menina do olho, amados, é a pupila. A menina do olho está aqui dentro do nosso olho. Isso não é apenas um termo que Deus fala para dizer de guardar. Isso está falando sobre algo físico. É guardado. O nosso olho possui várias partes e é chamada de a menina dos olhos, dentro de nossa pupila. É uma parte muito frágil. E é uma parte que você sabe, o nosso olho ele tem um ato reflexo. Qualquer coisa que vem na direção, você já pisca, não é assim? Você já protege o seu olho. E Deus ele está dizendo: olha, através da vida do salmista, eu vou guardar você como uma menina dos meus olhos. Não é como uma menininha, e sim como aquilo que é mais frágil. Aquilo que, se eu já tenho a proteção natural, imagina o que é Deus proteger você, meu irmão. Imagina o que é você estar guardado debaixo das asas de Deus. E o texto está dizendo: guarda-me com a menina do olho, esconde-me à sombra da tua asa. Você já teve a oportunidade de ver uma galinha protegendo os pintinhos? Uma vez eu fui na comunidade terapêutica. A PNL ela tem uma comunidade para cuidar de dependentes químicos, lá em Bertioga. E eu fui lá. É um campo, uma parte muito gostosa, e tinha criação de galinha. E eu estava com alguém, não lembro quem estava do meu lado no dia, e tinha uns pintinhos ali, uns pintinhos pretos. E eu falei: eu vou pegar para mostrar para essa pessoa. E eu peguei. Amado, eu tive que largar. A galinha veio para cima de mim. Mas ela veio com a vontade que eu tive medo. Eu falei: meu Deus, pior que cachorro. Veio para cima de mim e foi cobrindo aquele pintinho. Deus ele quer te colocar debaixo das asas dele, meu irmão. Da mesma maneira como a galinha protege os seus pintinhos, Deus ele quer te colocar para perto. Quem me conhece sabe, eu amo abraçar as pessoas. Eu gosto de abraçar. Que quando a gente é abraçado, nós somos acolhidos. Nós sentimos